novo. Bom dia, Igreja da Gurilândia. Bom dia! Viu como é diferente? Eu não entendo o porquê que todas as igrejas têm uma dificuldade no primeiro bom dia. Mas o importante é que vocês, reagem no segundo bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, um privilégio poder vir compartilhar a palavra aqui com a Igreja da Gurilândia. E eu gostaria de convidar vocês para curvar a fronte para nós fazermos uma oração. Somos gratos, Senhor, por esta manhã de sábado, por esse dia maravilhoso em que podemos ouvir a Tua voz, ouvir a voz do Espírito Santo. Que os nossos corações sejam tocados pelo Teu amor, pelo Teu carinho e pela Tua misericórdia. Derrama uma bênção especial sobre essa igreja, que ela possa ser uma luz neste bairro e que o Teu amor seja estendido a cada vizinho. Te pedimos por Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre vidas renovadas. Eu estou acostumada lá na igreja que a gente fica, com o aparelhinho mudando o slide, mas eu vou pedir para o irmão, então, colocar o primeiro slide que vem falando sobre o tema do nosso sermão. E quando nós falamos em vidas renovadas, o que é que você pensa? O que é uma vida renovada? O que você entende por vida renovada? Vamos lá, no segundo slide, irmão. Pode passar? Pode ir. Uma vida avivada. Quando eu falo de vidas renovadas, eu penso em uma vida restaurada. Ou então, eu penso em uma vida... Próximo, irmão, pode ir passando. São várias palavrinhas que identificam uma vida renovada. Uma vida melhorada, uma vida reciclada e modificada. No final da minha rua, a rua da minha casa é uma rua sem saída e tinha uma reciclagem. E quando eu falei que uma vida renovada é uma vida reciclada, é porque é uma vida transformada. Ele passa de um simples frasquinho plástico para algum outro produto, uma outra mercadoria. Bom, queridos, então uma vida renovada é uma pessoa melhorada, diferente do que era. O nosso personagem de hoje é um rapaz de 25 anos. Ele começou a reinar com essa idade, independente do que ele herdou dos pais. Então você vai falar, mas se ele estava reinando é porque ele herdou o reino do pai que era rei. É mais ou menos isso. Eu não vou falar o nome dele, mas eu vou dar um spoiler. Diferente, moderninha eu. O nome do pai dele é Acaz. Eu não vou falar o nome do filho por enquanto. Os estudiosos sabem quem seria o filho. Mas eu gostaria de convidar você a abrir em 2 Crônicas, capítulo 28, dos versos 1 ao 5. 2 Crônicas, capítulo 28, dos versos 1 ao 5. Amém? Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Olha, observem o que vem falando sobre Acaz. E não fez o que era reto perante o Senhor como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Verso 5. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota.
Agora eu queria que você lesse o verso 16 deste mesmo capítulo. Naquele tempo, mandou o rei Acaz pedir aos reis da Assíria que o ajudassem. E agora do 19 ao 25. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acaz, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo. Porque Acaz tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria. Porém, isso não ajudou. Eu vou parar aqui, depois nós vamos ler os versos 22 até o 25. A história de Acaz é uma história, ele é filho de cristãos, vamos dizer assim, e ele, minha gente, vamos usar um termo bem atual, ele enfiou o pé na jaca. Ele resolveu fazer tudo aquilo que era contra o que o Senhor ensinava. Tudo que estava ali de princípios, ele foi contra. Então ele colocou imagens para adorar, matava os filhos, enfim, ele destruiu o reinado, aquele reinado cristão que vinha vindo. Acaz se encarregou de errar. Ele se encarregou de não voltar atrás em seus erros. Nós vemos aqui que Acaz foi rebelde, infiel, traiçoeiro, indigno aos planos de Deus. A ponto, nós podemos ler aí, se você voltar um pouquinho no verso 20, ele pede para Tiglat, que é o rei da Síria, a Síria, vejam bem, ele pede ajuda para Tiglat. Ele faz questão de ir lá, como se nós tivéssemos aqui o templo da Gurilândia. Acaz foi lá, tirou tudo que era do templo. Na época tinha muita coisa valiosa, né? Muitos bens valiosos. Ele foi lá, tirou tudo e deu para Tiglat, falou assim: olha, estou te dando isso aqui para você me ajudar. Ele simplesmente tirou tudo. É como se um irmão viesse aqui, levasse os microfones, caixa de som, ventilador, o púlpito e desse para alguém e falasse: olha, eu estou precisando de ajuda, estou te dando tudo isso. Mas isso não pertence a esse irmão, faz parte do templo. E Acaz foi lá e se apropriou de tudo que tinha no templo e deu para Tiglat. Então vocês vejam como que ele foi indigno das bênçãos de Deus, sendo tão revoltoso, sendo tão infiel a Deus. No verso, continue aí, nós vamos pular do 22, nós vamos lá para o verso 27. Olha só o que diz: descansou Acaz com seus pais, ele morreu, e o sepultaram na cidade em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. Vocês sabem que todo rei, quando morria, tinha um lugar especial para ser enterrado. Não era enterrado com qualquer um, não, com a família. Ele tinha um espaço especial porque ele era rei. E o Acaz, ele não foi enterrado junto aos corpos dos outros reis que já haviam passado. Ele foi enterrado com os pais porque de tanto que ele não valia muita coisa. Então, ele não teve direito de ser enterrado com os outros reis. Agora, eu não queria me deter ao Acaz. Ele não é o nosso personagem do nosso sermão dessa manhã. Eu só queria, antes de passar para o nosso personagem, eu queria ler com vocês um trecho de um livro de Ellen White, Os Ungidos, página 145. Ela faz um comentário sobre Acaz. Teria sido, deixa eu ver onde que eu leio aqui, vou ler aqui mesmo. Teria sido muito bom para o reino de Judá se Acaz tivesse recebido as mensagens vindas dos profetas, como vinda do céu. No entanto, ele escolheu apoiar-se em forças humanas, buscou a ajuda de pagãos.
Em desespero, ele enviou uma mensagem para Tiglat-Pileser, o rei de Assíria. Vejam só, ele tinha todo o ensinamento cristão baseado em Deus, e ele preferiu confiar em forças humanas. Tudo que ele ia fazer, ele não recorria mais a Deus. Ele deixou Deus de escanteio e ele foi procurar ajuda nas mãos humanas. Mas, como eu disse, não é sobre Acás que nós vamos falar. Eu só dei uma pincelada para vocês verem de onde vem esse nosso personagem, o filho de Acás, que é Ezequias. Vocês já ouviram falar desse ditado popular? Filho de peixe? Vocês concordam com isso? Concordam? Eu também não. Na vida do cristão, nós não podemos, existem alguns ditados que até fazem sentido, outros nós não podemos deixar que seja profetizado em nossa vida. É mais ou menos assim, ó. Minha mãe, minha família toda é falida financeiramente, então eu também serei falido financeiramente. Minha família toda nasceu com uma doença, eu também vou morrer com essa doença. Lógico que não, minha gente. Se eu sei que existe o DNA, posso até ter uma herança genética, mas se eu sei que tem, eu trato antecipadamente para que eu possa não ter essa doença. Filho de peixe, peixinho diz exatamente que eu não tenho por onde fugir. Se o meu pai é alcoólatra, eu vou ser alcoólatra. Se a minha família é viciada em drogas, eu tenho que ser viciado. Isso não pode se concretizar em nossa vida. E Ezequias era filho de quem? De Acás. Um pai que deixou, vamos falar um rei que deixou uma herança terrível para ele, tanto genética quanto financeira. Ele afundou o reino. Ele deixou o reino falido. O reino de Acás, as famílias foram destruídas. Alguns foram levados em cativeiro, outros ficaram na cidade. No templo não tinha mais líder espiritual. Tudo foi destruído pela ganância, pela falta de sabedoria e pela revolta de Acás. Então, quando Ezequias veio, ele poderia ou não tomar posse dessa herança ruim. Porque, na verdade, seria uma herança boa se ele tivesse pego um reino estável, concreto, né? Com guardas, uma equipe de guarda muito bem estruturada. Não tinha nada, gente. O reino que Acás deixou para o seu filho Ezequias estava completamente destruído. Pode passar o outro slide, irmão. Você só toma uma herança, você só toma posse de uma herança se você quiser. Se ela for boa, excelente. Mas se ela for ruim, você pega essa herança se você quiser. Você tem o livre-arbítrio de não tomar essa herança para si. Não importa o sistema em que você está vivendo, em que está ao redor de você. Não importa as pessoas que estejam ao seu redor, a família que esteja ao seu redor. Você tem a escolha de querer ou não conviver com situações boas e ruins. Agora, leia lá em 2 Crônicas 29:10. Agora nós vamos começar a analisar a vida de Ezequias. 2 Crônicas 29:10. Agora, isso é Ezequias falando. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o seu ardor. Olha só, quando Ezequias, com 25 anos, diz lá no comecinho que Ezequias começou a reinar com 25 anos, novinho, a idade da minha filha mais velha. E às vezes você olha assim para
Eu falo um serzinho porque para mim ainda é tudo criança. Minhas filhas já estão ficando velhas já e para mim ainda é criança. Mas eu olho às vezes para minha filha de 25 anos, eu falo assim, nossa, gente, às vezes parece uma menina de 10 anos. Brinca com os meus sobrinhos de 10 e de 13 anos, uma criança. Perde noção, sabe? Sem noção. E Ezequias, mas ela é uma boa filha, viu, gente? Não posso falar mal dela, não. Uma boa filha, que, aliás, agora já está todo mundo sabendo que está grávida, vai ser mamãe. Então, uma criança, mãe, né? Ah, tá bom. Agora, vejam só, Ezequias começou a reinar com 25 anos. E ele teve a percepção de não herdar aquela herança genética do pai ruim, aquela escolha ruim de que o seu pai fez, de se aliar, de se associar a povos pagãos. E no verso 10 ele fala assim, agora eu estou resolvido, um homem, um jovem de 25 anos, eu estou resolvido, povo, eu estou no lugar do meu pai, e agora eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Escolhas, propósitos, independente de onde nós vivemos. Então, não existe filho de peixe, peixinho é. Romanos 8,37, ele diz o seguinte, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Independente da vida que foi passada, independente do que você viveu ou do que a sua família viveu, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Cristo veio para nos dar a melhor herança, independente de quem fomos. Então não importa, eu fui um drogado, eu fui um assaltante, eu me perdi na vida, minha família nem era lá grande coisa. Nada disso importa, porque em Cristo, não por nós, nada sobre nós. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E Ezequias, então, mesmo herdando este reino falido, sem exércitos, um templo fechado, pense só, um rei cristão, onde o templo era fechado, porque o pai dele espaventou com todo mundo de lá, falou lá para os líderes espirituais, olha, não preciso mais de vocês. E Ezequias estava convivendo com essa situação, famílias destruídas, religião sem credibilidade alguma. O seu pai jogou o governo de Deus no lixo, desmoralizou o reino e o governo de Deus perante todas as nações. Acas, ele fez questão de demonstrar que todos os outros reinos eram mais fortes que o Deus em que ele supostamente cria. Tudo que Acas fez foi para desaprovar Deus, para desestruturar o nome do Senhor. Agora a minha pergunta para você. Quantas vezes, porque nós passamos por N situações na nossa vida, saúde, famílias desestruturadas, falta de trabalho, né? Filhos rebeldes, problemas dentro da igreja, enfim, nós passamos por diversas situações. E muitas das vezes nós buscamos auxílio e ajuda em mãos humanas e não nas mãos divinas. Eu fiquei assim bastante impressionada com a atitude desse jovem de 25 anos, Ezequias. Obrigada, irmã. Quando ele, mesmo em meio àquela situação tão deprimente em que seu reino estava, ele não buscou apoio em mãos humanas. Ele se colocou plenamente nas mãos de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Todo o restante é acrescentado. Amém? Diga aí no seu coração, eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Tudo, absolutamente tudo. A lição dessa semana vem falando para a gente sobre isso, né? E nós sermos submissos a Deus, colocarmos o nosso eu de lado, confiarmos
plenamente no Senhor, independente das situações em que nós nos encontremos. Às vezes nós falhamos, às vezes sempre nós falhamos, né? Às vezes preferimos confiar na nossa força, nas nossas soluções. Ezequias preferiu seguir os bons exemplos e não foi do seu pai. Lá em 2 Crônicas 29, 2, vamos voltar lá. Eu abri em 1 Coríntios. 2 Crônicas 29, 2. Fala assim: fez Ezequias, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Davi era o pai de Ezequias? Não. Davi não era o pai de Ezequias. O pai de Ezequias era Acás. Mas nós precisamos focar em quem nos dá os bons exemplos. Ele considerava Davi, que não era o seu pai, como o seu pai, porque Davi lhe dava vinha lhe dando bons exemplos, né? Davi já nem existia mais, mas ali, para ele, Davi era o sinônimo de retidão perante Deus. Ser fiel a Deus. Ezequias demonstrava o quanto era essencial servir e ser fiel a Deus. Lá em 2 Crônicas, vire aí a sua página, capítulo 30, verso 13. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu estou no lugar certo. 2 Crônicas. Espera aí, só um minutinho. Desculpa, eu estou falando o verso errado. É 2 Crônicas 30, dos versos 6 ao verso 12, tá? Nós vamos ler. O texto é grande, depois tem mais um pedaço, mas eu quero que você veja que Ezequias, independente do que ele estava vivendo, ele foi um dos maiores coaching da época. Não sei se você sabe o que é isso, mas ele era assim, aquele cara que incentivava, que orientava e que animava. O reino estava destruído, tinha nada. E ele estava ali, gente, vamos lá, vale a pena servir a Deus. Família, olha, você tem um pedaço da sua família que está lá, presa, não tem problema, vale a pena servir a Deus. Esse era o Ezequias. Olha só para vocês verem, do verso 6 até o verso 12. Partiram os correios. Eu nem sabia que na época tinha correio. Viu? O irmão ali trabalha no Correios. Na época já tinha o correio. Você não está inovando em nada. Partiram os correios com as cartas do rei e dos príncipes. Aqui está falando de Ezequias. Ezequias, ele estava disposto a levantar o reino. Então ele falou assim, olha, vou pedir para o correio mandar um recado para todo mundo, que vale a pena servir a Deus. Vamos ler aqui, olha. Então partiram os correios com as cartas do rei e de seus príncipes, por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés e Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles.
Todavia, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado do rei e dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Vejam que nem sempre você consegue alcançar todo mundo. E por isso Ezequias desistiu de reestruturar o reino baseado no Senhor? Não. Algumas nações ali riram, né? Riram dele. Imagina, como é que vai recuperar tudo? Nem exército ele tem. Ele não tem nem pastor para pôr no templo. Na época não falava pastor, né? Mas eu estou atualizando, colocando a gente dentro da história. Vejam só, as pessoas riam de Ezequias. O pai dele era da pá virada, imagina. Agora ele querendo melhorar tudo. Minha gente, Ezequias não desistiu. E vejam só, nos versos depois, no verso, nós paramos no 12, no 13 diz assim: ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no 2º mês, muito grande congregação. Bom, deu efeito. Muitos riram, mas muitos voltaram-se ao Senhor. Lá nos versos 18 a 20, vire aí a página. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comemoraram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe a todos aqueles que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ainda existiam pessoas resistentes de voltar-se para o Senhor. Mas fora todos os problemas que Ezequias tinha, tudo que ele passava, reestruturar não é fácil. Eu fico imaginando assim, se alguém chegasse para mim e falasse assim: olha, Ana Paula, você, que chique, você vai se candidatar a presidente da República. Gente, eu nem sei se eu ia querer. Eu acho que eu não ia aceitar. Eu falo assim: meu Deus, mas olha quanta dificuldade, olha o preço da carne, olha o preço do gás, olha o preço da luz. Gente, o povo está sem emprego, nosso dinheiro vale nada, é tudo muito caro. Eu não sei se eu quero reestruturar esse Brasil. Ezequias não teve medo, mesmo diante de tanta dificuldade. Só que daí aconteceu um fator. Fora todos os problemas de Ezequias, Ezequias cresceu com a síndrome do falido, né? Porque o pai fez o que fez. Então, assim, Ezequias era filho de um perdedor, um fracassado sem juízo, que nem enterrado junto aos reis ele pôde. E de um outro lado, vocês lembram aquele rei que Acás pediu ajuda, o Tiglat lá? Vocês lembram dele? Que era o rei da Assíria. Morreu também. Também morreu. Mas ficou o filho dele, Senaqueribe. E Senaqueribe, ele era aquele cara assim com uma autoestima altíssima. Porque ele era filho de um pai que conquistava tudo, que conquistava outros reinos, cheio da grana. Mauricinho mesmo. Gente, desculpe se alguém aqui chama Mauricinho, mas Mauricinho é o termo que a gente usa para o cara que é, né, todo cheio da grana e tal. E ele era super certo da vida que ele levava. E o que aconteceu? Senaqueribe foi lá para humilhar Ezequias. E quem sabe tomar aquele reino meia boca que ele tinha herdado. Bom, Senaqueribe foi lá. Mas vocês sabiam que é diante da dificuldade que nós exaltamos o nosso Deus? Vocês sabiam que nós promovemos muitas vezes a Deus através das dificuldades que vêm a nós?
Aí você vai falar, para com isso, eu exalto a Deus quando eu estou feliz, saltitando. Mas quando você está muito feliz e tudo muito bem, obrigado, às vezes você até esquece de Deus. Porque você se sente confortável com a vida que tem. Eu vou dar um exemplo. Quem promoveu Davi? Alguém arrisca dizer? Quem? Não. Quem promoveu Davi foi o gigante. O povo só conheceu Davi quando ele derrubou o gigante. Foi ali que ele foi promovido. Quem promoveu os amigos de Daniel? A fornalha, exatamente. Até então, eles eram alguns jovens que queriam ser diferentes, só isso. Comia diferente, bebia diferente. Eram os aparecidos ali. Mas quando aconteceu o lance da fornalha, Deus foi exaltado. Davi exaltou a Deus quando ele derrubou o gigante. Quem promoveu Noé? O dilúvio. Vocês estão bem, hein? Vocês estão afiadinhos. Quem promoveu Noé foi o dilúvio, porque até então ele era um velhinho birutinha, pregando há muito e muito tempo que ia chover, que era para o povo ficar esperto. Quem promoveu Noé foi o dilúvio. E quem promoveu José? Os irmãos, aqueles que o traíram. Porque senão ele ia ser o filhinho do papai ganhando roupa diferente dos irmãos, causando intriga entre, né, a família inteira, porque os irmãos tinham ciúme dele. Então vejam bem, muitas vezes nós exaltamos a Deus através das dificuldades que nós passamos. E Ezequias exaltou o nome do Senhor naquele momento em que Senaqueribe veio para tomar aquele reino que estava sendo reconstruído. Queridos, nós vamos ler lá, 2 Crônicas, capítulo 32, versos de 7 a 8. Diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Assíria. Aqui está falando de Senaqueribe. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Quando eu li esse verso, eu me arrepiei, porque eu achei assim bárbaro. Depois nós vamos ler um outro verso de mais ou menos quantos homens estavam junto com Senaqueribe. E eu imagino aquele reino começando a engatinhar, a se reestruturar. Daqui a pouco vem um outro rei com exércitos, homens e homens. Eles falam, pronto, já era. Nem começamos a melhorar, já vai tudo ser destruído. E o povo estava triste, farol baixo. E Ezequias vem com essa palavra. Eles estão lutando com o braço deles. Nós estamos com o Senhor. Amém, irmãos? A minha pergunta para você hoje é o seguinte: você está lutando com que braço? Quem está lutando por você? Você mesmo? Normalmente, quando a gente luta com as nossas forças, dá tudo errado. Dá tudo errado. Eu até comentei na escola sabatina hoje que essa semana foi uma semana cruel. E eu falei assim, nossa Deus, podia essa lição ser a semana que vem, porque Deus me deu uma chapuletada com essa lição. Verdade. Eu falei assim, nossa, eu fui rebelde sem causa. Sabe quando você fala assim para o Espírito Santo, não quero ouvir, vou resolver o meu problema. E dá tudo errado. E Ezequias, ele foi excelente. Ele foi iluminado. Será que lá dentro ele tinha alguma dúvida de que Deus estaria lutando a guerra por ele? Em momento algum. Ele tinha a plena convicção de que ele não tinha um exército,
mas que Deus estava ali, que Deus lutaria a guerra por ele. Ele podia estar sozinho, o povo podia todo recuar, mas Deus estava por ele. Que Deus seja louvado por isso. Mas veja só, vocês estão achando que acabou o sermão? Não, acabou. Nós vamos terminar aqui para você ver como Deus é Deus. Vejam só, Senaqueribe estava muito certo, porque ele era filho de um rei maravilhoso, né, que ganhava todas as guerras. Eu gostaria de ler com você lá em 2 Reis, a oração de Ezequias e de Isaías. 2 Reis, capítulo 19. 2 Reis, capítulo 19, dos versos 15 a 19. 2 Reis 19, de 15 a 19. Essa é a oração de Ezequias. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. E depois, continue nesse capítulo, no verso 32 ao verso 34, a resposta de Deus à oração de Ezequias. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo que caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Gente, que Deus seja louvado. Que Deus é esse? Nós vamos ver um outro verso aqui, aqui mesmo em 2 Reis 19, 35. Olha o posicionamento de Deus, como ele resolveu o problema de Ezequias. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Queridos, Deus precisou de apenas um anjo para resolver o problema de Ezequias. Apenas um. E porque nós duvidamos desse Deus para resolver nossos problemas, às vezes nós queremos realizar no lugar de Deus. Nós precisamos de dar aquele jeitinho, aquela mãozinha, né? Nossa, Deus está demorando, acho que Ele está ocupado, deve estar resolvendo o problema da minha amiga da rua de trás, então eu vou lá resolver o problema, né? Vou aliviando a parte de Deus. Queridos, Deus não precisa da nossa mãozinha. Deus precisa apenas que nós confiemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele soluciona todas as nossas questões, independente se são pequenas ou grandes. Deus é Deus. E naquela noite, então, Deus enviou um anjo e ele exterminou 185.000. Vocês imaginem, 185.000, não sei nem que tamanho de cidade é, eu nem não tive essa curiosidade de pesquisar o tamanho de uma cidade que tem 185.000 para a gente avaliar a quantidade de pessoas que estavam ali para atacar o reino de Ezequias. Atibaia, olha o irmão aqui, valeu, irmão. A cidade de Atibaia, pensa, a cidade de Atibaia sitiada ali na Dutra, que nem ia caber, né? Mas todo mundo ali parado para invadir Taubaté. E Deus enviou apenas
um anjo, só um, para resolver e para dizer para Ezequias: valeu a pena você confiar em mim. Valeu a pena você abandonar os maus hábitos do seu pai. Valeu a pena você recuperar todo o povo para ser fiel, para me seguir. Valeu a pena você falar assim: olha, tire tudo o que tem de ruim que veio do meu pai e vamos nos reconciliar com Deus. Queridos, existe uma parte aqui do texto em 2 Reis e lá mesmo em 2 Crônicas. Depois, se você quiser ler todo o texto, para nós não perdermos, não avançarmos no horário, mas o quanto que Senaqueribe, ele afronta Deus. Do jeito que o gigante afrontou Deus lá com Davi, Senaqueribe afrontou Deus, falou assim: nenhum Deus foi páreo para mim, você acha que o seu Deus vai ser? E Deus foi Deus por Davi. Aqui não fala assim, por amor a Ezequias. Davi era um discípulo. Aliás, Ezequias, ele era só o discípulo de Davi. Então, Deus fala, por amor a Davi, eu vou exterminar esse povo e não vou permitir que entrem na cidade. Vocês percebem que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito? Vocês percebem que Deus está lá no céu, confabulando, tratando com os anjos sobre cada detalhe da nossa vida, enquanto a gente está aqui, suando a camisa, tentando resolver os problemas por nós mesmos. Deus fala assim: para quê, filho? Eu já resolvi aqui, já está indo os anjos lá, ele já está dando ordem aos anjos para resolver por nós. Por que é que nós insistimos tanto em agir com os nossos braços e não com os braços de Deus? Ezequias fez uma aliança com Deus. Façamos nós também. Precisamos tomar uma decisão. Quando Ezequias herdou o reino, estava tudo errado, tudo bagunçado. No verso 1 e 2 de 2 Crônicas, ele fala que Ezequias fez uma aliança, um pacto com Deus. Ele resolveu, naquele momento, deixar tudo para trás e recomeçar. E a minha pergunta é: quando é que nós vamos tomar a decisão de nos reavivar, de nos reaproximar, de nos reciclar junto a Deus? Por que nós tardamos tanto? Por que nós não resolvemos isso agora, nesse momento? Por que nós demoramos em decidir? Mesmo que os nossos exemplos sejam negativos, mesmo que você seja o único adventista da casa, mesmo que você seja o único adventista de toda a família materna e paterna, não importa, faça um pacto hoje com o Senhor, não dê desculpas mais. Não tarde em resolver, em andar com aquele que pode resolver os seus problemas. Aprenda com Ezequias, não desistir. Não desistir jamais. Pode passar, irmão? Deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide. Pode passar o próximo. Romanos 8:37 diz... Não, pode passar, irmão. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor guerreiro. É aquele que guerreia por nós. Porque nós não permitimos que esse Senhor Rei da Glória guerreie as nossas guerras, trave as nossas batalhas. Próximo salmo, irmão. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E eu pergunto para vocês, quem é este Rei? É o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. Que Deus abençoe você, que a igreja da Gurilândia possa levantar essa bandeira, né, de decisão pelo Senhor Rei da Glória, que Ele possa guerrear as suas batalhas, que você não haja por si só, que você abandone o seu eu e permita que esse Deus poderoso, que Ele esteja à frente da sua vida. Que Deus os abençoe. Vamos cantar o último hino.
Eu mesma já estou anunciando, nem sei se era para eu anunciar, mas as meninas já estão vindo. É o hino Rei da Glória. Oremos. Pai eterno, nós somos tão gratos porque o Senhor tem tanta paciência conosco, o Senhor nos vê com tanto amor, entregou o seu Filho por cada um de nós e nós somos muito gratos por esse tão grande amor. Pedimos, ó Pai querido, que o Senhor nos ajude a sermos completamente entregues a Ti, que possamos confiar nas Suas decisões, confiar que o Senhor está
lutando por nós, que o Senhor está nos protegendo e dando ordens aos anjos do céu a nosso respeito. Damos graças ao Senhor, porque o Senhor enviou teu Filho para nos socorrer, para nos salvar desta vida de pecado. E somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem planejado voltar e nos tirar dessa terra de tanto pecado. Restaura, Senhor, o nosso ser, restaura a nossa mente, o nosso coração, que possamos confiar em teus braços a nossa vida e a nossa família, a nossa igreja, que possamos entregar em tuas mãos, te pedimos por Jesus. Amém.